Boa tarde a todos. E que Jesus nos abençoe sempre. Esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo. Agradecer aos nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda, né? Agradecer a presença de todos aqui, os encarnados, os desencarnados também. Agradecer a recepção amorosa desta bendita casa de orações. E agradecer também a espiritualidade amiga desta casa, né? A harmonização que foi feita toda aqui nesse momento. Porque a gente sabe que esse ambiente, como sempre, é preparado pelos nossos amigos espirituais, que com seus fluidos e de um modo delicado transmitem paz, serenidade e algo mais. Esse algo mais, pelo menos eu não tenho aquela sensibilidade, aquela percepção para dizer do que se trata, mas que essa paz, que essa serenidade possam nos envolver nas reflexões do estudo do Evangelho desta tarde. Eu sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da instituição Amélia Rodrigues, Santo André, mas hoje estou representando a USE, União das Sociedades Espíritas, ou USE Municipal de Santo André. E o tema deste mês da USE é a parábola do semeador, que nós podemos estudar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. O título do capítulo 17, Sede Perfeitos. E nós temos mais uma parábola de Jesus, né? Mateus sempre dizia que o povo admirava a maneira com que Jesus levava a sua mensagem, né? A sua palavra. E o admirava, porque ele falava com autoridade. Era diferente da maneira com que os fariseus, com que os sacerdotes levavam os seus rituais. Então, nas parábolas, Jesus traz assim, aquele simbolismo, aquela alegoria, né? Mas ele traz a revelação também. Essa parábola do semeador é a parábola que Jesus, inclusive, explicou o significado dessa parábola. A pedido dos seus discípulos, eles pediram para explicar. O Caio Brachuta, que é um estudioso, né, das parábolas, ele disse que essa é a parábola das parábolas. Mas a gente sabe que todas as parábolas de Jesus, né, mais de 30 e poucas histórias, elas são importantes para que nós consigamos realmente nos encaminhar, né, endereçar os nossos passos nesse caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, que é um caminho sempre marcado pela simplicidade e pela humildade. Então conta lá que Jesus estava à beira do lago, ou à beira do mar, e de repente ele viu que a multidão foi crescendo à sua volta. Então ele subiu do barco, se sentou e começou a falar por parábolas. E ele disse: um semeador saiu a semear. E semeando as suas sementes, uma parte caiu na beira do caminho. E vieram os pássaros do céu e comeram aquelas sementes. Outra parte caiu nos terrenos pedregosos. Então, como tinha pouca terra, elas até cresceram. Mas logo, como não tinham raízes, veio o sol e secou, queimou aquelas sementes. A outra parte caiu em solo cheio de espinhos, que também cresceram, mas esses espinhos sufocaram essas sementes, e elas também não frutificaram da maneira que deveriam. Mas uma outra parte caiu em terra boa, e aí sim, elas cresceram, germinaram e renderam. Umas renderam 30 por 1, outras 60 por 1 e outras 100 por 1. Então Jesus fala: ouça quem tem ouvidos de ouvir. E aí depois ele explica, né? Aquelas primeiras sementes que caíram na beira do caminho significa aquelas criaturas ainda indiferentes, né? Que ouvem a palavra, mas como elas ainda são assim indiferentes, né? Descompromissadas, elas acabam
logo em seguida deixando de lado, né? E aí essas palavras são tiradas do seu coração. Aquelas que caem nas pedras, né, nos pedregulhos, são aquelas criaturas ainda inconstantes. Elas até no início têm aquela motivação, aquela alegria, aquela coisa toda, mas quando surge qualquer problema, qualquer dificuldade, né, a pessoa já abandona tudo também. Aquelas que caem nos espinhos são aquelas criaturas que ainda têm o sentimento egóico, né, falando mais alto, orgulho, egoísmo, e aí elas se deixam levar por todos aqueles espinhos, vamos dizer assim, que são justamente as ilusões do mundo que chegam, né? É que nem naquela parábola que Jesus fala do festim das bodas, que todos receberam os convites, mas nem todos aceitaram. E muitos deles falam assim, não, eu tenho que ir lá para a minha casa do campo, lá para a minha casa de praia, e deixaram para lá. Então são ainda os imaturos. Mas uma parte caiu na terra boa. Emmanuel diz que é a terra proveitosa. E aí esses sim, renderam, né? Por quê? São aqueles que são já perseverantes, né? Fiéis à verdade, à busca da verdade, à busca da transformação. Então essa parábola de Jesus, ela nos fala do semeador, da semente e do solo. Então a gente vai perceber que o semeador, vamos dizer Jesus, o semeador. A semente, a palavra de Deus. E o solo são todas as criaturas. Né? Então nós temos a diversidade de criaturas. Né? Até se fala que essa parábola, ela explica o princípio básico, né, da alteridade, ou seja, alteridade significa que nós devemos aprender a conviver com as diferenças. Então são os diferentes solos, né? E aí nós podemos perceber que Jesus está falando aí do coração dos homens, né? O Alírio Cerqueira, ele tem um livro chamado Parábolas Terapêuticas, e ele explica essa parábola. Ele começa dizendo assim, que essa parábola, ela pede para nós sabermos como nos relacionarmos uns com os outros. E ele diz assim também, se nós formos ver ao pé da letra, a gente vai falar assim, puxa, mas que semeador descuidado, né? Ele começou a jogar, largar sementes assim a todo lado, né? Na beira do caminho, nos terrenos pedregosos, nos terrenos com espinho. Porque qualquer agricultor vai saber como espalhar, como colocar essas sementes para que elas possam render mais. Mas, segundo Haroldo Dutra, esse era o costume da época. Eles faziam a colheita, né? E aquela terra ficava toda revolvida, né? Assim, toda cheia de pedras, de espinhos, tudo misturado. E aí quando vinha para fazer a próxima semeadura, era feita dessa forma. A gente sabe, né? Até no livro Estudos, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele fala assim que a gente, aprendendo com a sintonia, com as vibrações compensadas, a gente sabe que há necessidade de se colocar as espécies, né, mesmo de árvores, só para que elas cresçam da mesma maneira, umas junto às outras. Mas a Lívia até explica que, na realidade, essa maneira desse semeador espalhar as sementes dessa forma, é porque ele estava espalhando as sementes do coração dos homens. Então o solo que se fala ali é o coração. E como a semente é para todos, indistintamente, todos têm as mesmas oportunidades. Só que cada um está num grau evolutivo, né, ainda, né? Lá no livro dos Espíritos, o progresso moral e o progresso intelectual, eles nem sempre andam juntos, né? O progresso moral demora um pouco mais. O progresso material até ele avança rápido, mas nós ainda não conseguimos. É por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aquela colocação, né? Cada época está marcada pelo selo da virtude ou do vício, que fará com que uma geração se perca ou se salve. A grande virtude dessa época é a atividade intelectual, mas o grande vício é a indiferença moral.
Então, moralmente, nós ainda não conseguimos avançar, né? Por isso que nós vemos tantos problemas no mundo, né? Seja aqui no Brasil ou mesmo no mundo todo. Então, nós ainda temos que buscar essa nossa transformação moral. Por isso, o Espiritismo, esse Consolador prometido, ele veio para nós e diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para tomar as suas más inclinações. Então, a gente tem que se perguntar, né? Qual tipo de solo que eu tenho no meu coração? Será que eu ainda sou aquela pessoa que tem o coração endurecido, né? Como um pedregulho? Ou ainda cheio de espinhos? Como é? Ou será que eu já estou realmente procurando atuar naquela terra fértil, né? Que vai, de alguma forma, produzir, né? Seja 30, 60, 100, ou 10, ou 5, não importa. Se estivermos na terra boa, nós já conseguiremos ter sementes para espalhar. Porque nós todos também podemos dizer que nós somos semeadores. E a gente vai falar da semente, eu sempre me recordo das casas espíritas, né? A missão da casa espírita: acolher, consolar, esclarecer. E sempre nós vemos, quando entramos na casa espírita, um monte de sementinhas, né? Cada mensagem dessas são sementes que transformam, né? Quando eu venho aqui, então, eu me recordo mais ainda, conhecendo um monte de sementes que o Edson me dá, para a gente analisar, refletir e utilizar aquilo a semana toda, assim, e tentar se melhorar naquela semana. São sementes. E é claro que tem algumas pessoas, como a parábola diz, que ainda são indiferentes. Elas nem se preocupam, elas passam assim direto, né? Não querem nem saber dessas coisas. Outros já buscam pegar com aquele entusiasmo, mas depois joga fora até, não quer saber disso, né? Aí não quer assumir compromisso, não quer nada disso. Já outros não, já procuram analisar, estudar e verificar o que é que vai transformar na sua vida. Conta-se que lá em Salvador tinha uma mulher que ela estava desesperada. E ela estava com um pensamento assim fixo de se suicidar. Então ela pensou: bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou me jogar lá de cima do elevador, lá, sério, né? Aí acaba todas as minhas preocupações, os meus problemas. Mas ela tinha um filhinho pequeno e não tinha com quem deixar. Então ela saiu assim, ainda meio naquela condição, né, desesperada, com o filho, segurando o filho pelo braço e pelas mãos, e foi. Aí chegou num determinado caminho, o menino soltou da sua mão e foi pro meio, quase que pro meio da rua. Ela ficou toda preocupada. Ela queria se matar, mas não queria que acontecesse nada com a criança. Aí ela correu, pegou o menino pelo braço, né, deu uma bronca no menino e segurou. Aí quando ela olhou, o menino estava segurando uma mensagem na mão assim, né? Aí ela pegou a mensagem, olhou, estava escrito: 1 minuto só. Ou seja, 1 minuto apenas. Era o tempo para ler aquela mensagem. Aí ela pegou e começou a ler uma mensagenzinha, leu. Aí foi como uma semente que brotou dentro dela. E ela foi se transformando, porque vinha ali as respostas que ela precisava ouvir. E ela percebeu que havia solução para os problemas que ela tinha, né? Aí, logicamente, ela terminou de ler assim, já havia se transformado, todo aquele pensamento, aquela ideia fixa dela já havia se transformado. Aí, quando ela viu no final, estava escrito assim: se você quiser maiores esclarecimentos, procure sempre espírita, caminho da redenção. E lá estava o endereço. Aí ela mudou o itinerário e foi para a casa espírita, né? Casa espírita é para acolher, consolar e esclarecer. Então, com certeza, ela recebeu as orientações que precisava e realmente pôde sair daquela situação. Então, naquele momento, aquela sementinha cresceu, né, no seu pensamento. É como essa mensagem que o Edson leu logo no início, essa mensagem chega, né? Quando ela fala que nós devemos aprender a selecionar, né, os nossos pensamentos, né, que nos visitam, como quem separa sementes sadias para cultivar o solo da alma.
Olha que mensagem, é para a gente refletir, né? Para a gente realmente perceber, será que nós estamos selecionando realmente os nossos pensamentos? Será que nós estamos realmente sabendo como agir? Né? Porque o pensamento é criador e nós devemos ter essa condição em nós, né? Nós somos também semeadores. Nós devemos saber sempre espalhar as sementes de simpatia, as sementes de bondade. Tem aquele livrinho de Amélia Rodrigues, acho que até para evangelização, né? Que é o semeador. E lá conta a história da professora, né, Angélica, que era uma excelente professora, todos gostavam dela, mas achavam que ela era meio fora do juízo, porque eles ficavam observando como é que ela fazia o trajeto da sua casa até a escola. Eles falavam assim, poxa, mas ela fica dando tchauzinhos para pessoas que a gente nem vê, né? Mas aí ficou essa história praticamente o tempo todo, e ela ficou assim, tida como aquela pessoa que não batia bem, né? Aí, um dia, ela estava voltando, né, no trem ainda, e os rapazes lá, alguns alunos, estavam até brincando, apesar de respeitarem, né, porque ela era excelente professora. Eles falavam, ela está dando tchauzinho de novo, ela está gesticulando para fora do trem. Aí um aluno, o Alberto, chegou perto dele e falou assim, professora, puxa, por que a senhora faz isso? Mas o que eu estou fazendo? Não, a senhora fica dando tchau, dando adeuses, parece que a senhora está dando para coisa que a gente não está vendo, né? Aí ela falou assim, olha para a minha bolsa. Aí você está vendo alguma coisa? Aí quando ele olhou para dentro da bolsa, ela falou assim, ó, tá vendo? Isso aqui são pólen de flores. Então eu fico espalhando nas minhas viagens, eu sempre distribuo esse pólen, essas sementes, porque aí eu verei uma paisagem diferente à minha volta. Então, essa paisagem que nós temos aqui era árida, era feia. Hoje não, hoje você pode ver que tem um jardim todo florido, todo colorido e todo perfumado. E esse perfume, o próprio vento, né, se encarrega de espalhar para todas as criaturas. Então ela falou que nós devemos também saber espalhar, né, saber semear, porque todos nós somos semeadores. Há pessoas que semeiam flores, que logicamente se beneficiam, né, pelo perfume, por todo o aroma, por toda a beleza, né, que está nessa paisagem que eles veem. Outros não, outros semeiam espinhos e acabam até por se machucar, né, nos seus espinhos, nessa parte aguda dos espinhos. Então, nós devemos também aprender a fazer isso. Nós devemos também ser esses semeadores. E é claro, né, devemos selecionar os nossos pensamentos para que nós possamos realmente estar em condições de espalhar as sementes de bondade, de simpatia, de gentileza, para que a gente consiga ver uma paisagem melhor à nossa volta, né? Conta-se que Chico Xavier, ele ainda trabalhava lá na Fazenda Modelo. E ele, à noite, ele sempre estava lá nas reuniões atendendo as criaturas. Mas eram tantos problemas, tanta miséria, tanta desgraça, né? Ele até tentava assim manter o equilíbrio, né, para não se contaminar, não se contagiar de toda aquela carga negativa que ele recebia. Muitas vezes ele se revigorava em casa, com os animais, para tentar se distrair, mas muita coisa ele ainda carregava, ele ficava se lembrando daqueles problemas todos. Num dia, ele estava indo trabalhar ainda de manhãzinha, o sol já nascendo, e aí ele estava de cabeça baixa e pensativo. Será que está valendo a pena? Será que é realmente isso? Será que eu estou fazendo tudo o que eu poderia fazer para ajudar aquelas criaturas? Então ele estava num pensamento assim meio, sem aquele bom ânimo que ele deveria ter. Aí Emmanuel surgiu à sua frente e falou, Chico, pare um pouquinho, olha aquela paisagem, Chico. Aí ele olhou e viu ao fundo assim o sol nascendo e um lavrador com uma enxada na mão. Aí ele falou assim, então Chico, observa bem, nós somos, né? Ele falou assim, olha lá, o lavrador, a enxada, né? A enxada, ela não se preocupa, ela não pergunta se ela vai bater na terra fofa, se ela vai bater nas pedras e se machucar toda.
se ela vai bater nos espinhos, ela apenas serve nas mãos do lavrador. Então, nós também somos a enxada, né, nas mãos do lavrador, que é Jesus. Então, nós temos que aprender a servir e procurar sempre levar adiante o bom ânimo, o otimismo. A boa nova representa tudo isso. Então, nós todos somos esses semeadores, né, dessa boa nova, que é a mensagem do bom humor, do otimismo, da alegria, né, para contagiar o mundo. Então, naquele momento, Chico percebeu que ele deveria sair daquela condição de meio baixo astral, assim, né, e ele, com bom ânimo, ele foi trabalhar já com mais alegria, com mais entusiasmo, porque ele estava fazendo a parte dele, né? Então, é a maneira que todos nós temos de buscar, né? De buscar, de semear, de espalhar essas sementes da boa nova, essas sementes do otimismo, essas sementes da alegria, aonde estivermos, com quem estivermos. Não importa quem você é nem de onde você veio. O que importa é que você esteja fazendo algo para melhorar o lugar onde você se encontra. Então, nesse momento, todos nós somos essas criaturas. Então, o Alírio Cerqueira, quando ele vai explicar essa parábola, ela tem assim um caráter psicológico, que ela fala de 6 perfis psicológicos, né? Os da beira do caminho, os do pedregulho, os do espinho e aqueles que caíram na terra boa. Só que aqueles que caíram na terra boa também tem 3 tipos de diferença: aqueles que rendem 30, aqueles que rendem 60 e aqueles que rendem 100. Os que caíram à beira do caminho são os indiferentes, né? Aqueles que estão assim ainda na periferia da vida, né? Eles não são nem bons nem maus, mas não querem se comprometer, vivem dessa forma ainda. Mas é o estágio evolutivo deles. Aqueles que estão lá nos pedregulhos já são aqueles mais inconstantes, né? Então não tem muita terra, tem ainda os pedregulhos ali, mas são aqueles inconstantes ainda, né? Começam até com muita alegria, brota até alguma coisa, mas daqui a pouco a pessoa larga tudo, deixa tudo de lado. Mas a gente sabe que aquele terreno pedregoso ele pode se transformar também numa terra boa. Mas para isso precisa do quê? Precisa limpar, precisa arar, né? E como que o arado vai fazer? O arado, muitas vezes, é a dor, é o sofrimento que vem para arar aquele terreno e transformá-lo numa terra boa. Aqueles que caem nos espinhos são aqueles ainda imaturos, se deixam levar apenas pelos sentimentos egóicos, né? O orgulho, o egoísmo, falar mais alto. Então eles se deixam levar pelas ilusões, por tudo aquilo que eles têm assim ainda e que falam mais alto do seu coração. E aqueles que caem na terra boa já são aqueles que são mais perseverantes, que já conhecem que devem buscar a verdade, buscar a mensagem de Jesus, que é o caminho da verdade, da vida, e aí eles começam a perseverar. Só que mesmo aí nós temos aqueles que são ainda os iniciantes, né? Eles estão no caminho, então estão tentando a sua transformação moral ainda. Já outros estão numa fase mais mediana e conseguem render 60. Já outros são realmente perseverantes e fiéis a essa verdade e já conseguem realmente traduzir a mensagem de Deus aqui na terra. Jesus foi esse, né? Jesus, ele trouxe a sua mensagem aqui para nós, né? E nós vemos que a árvore do Evangelho cresceu frondosa, né, na sua essência. Muitos tentaram transformá-la, cortar galhos, cortar folhas, ou até enxertar alguma coisa diferente, mas ela permaneceu na sua essência até hoje. Foi transladada, né, para cá, para a pátria do Cruzeiro, aqui, né, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas ela continua na sua essência, trazendo o ensinamento de Jesus. E essas suas mensagens, essas suas sementes, elas se espalharam por todos os lugares, né? É só nos lembrarmos de Paulo de Tarso, que também era um semeador. Ele levava sementes em todos os lugares. E quanto trabalho ele não teve? Porque ele levou para todos os terrenos, né? Os pedregosos, os espinheiros e tantos outros. Por isso, até entre eles mesmo eles tinham um problema. Porque Paulo pregava e Tiago reclamava: Paulo, você tem que colocar a mensagem de Moisés
todos devem ser circuncidados. Eram as diferenças. Ele estava ali sabendo agir, né? Ou seja, conviver com as diferenças que haviam, né? Então, Paulo de Tarso, ele sempre falava, né? Analisar tudo e retende o bem, ou seja, selecionar tudo que nos chega, né? Porque a gente sabe que existem sementes positivas e sementes negativas, né? Eu me recordo que há muito tempo atrás tinha uma dupla sertaneja que ela cantava uma música, o disco voador, né? Acho que era Palmeira e Piá. E eles falavam assim: quem planta vinha, colhe uva. Quem semeia chuva, colhe tempestade. No tempo que Jesus vivia, ele disse um dia e não foi a esmo. E nesse mundo, onde a maldade impera, tudo que não presta morre por si mesmo. Quer dizer, nós sabemos que nós vamos sempre, a sementeira, né, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente tem que saber também o que selecionar, o que espalhar, que sementes nós vamos. Porque a gente vê de tudo, né? Várias sementes que chegam de todos os lados. Nós devemos também saber ter essa condição em nós, para percebermos. É como aquela história que diz também da nossa encarnação. Lá, acho que foi Confúcio, lá você dizia que a encarnação é como se nós devêssemos cuidar do nosso jardim. E aí a gente pode fazer uma analogia, né? Duas pessoas, elas têm um jardim para cuidar. Só que nós estamos num planeta de expiações e provas e com certeza nós temos muitos espinhos ainda para tirar, né, do nosso caminho. Então aqui vai uma pessoa só arrancando espinho, aquele desespero, aquela correria, né? Aquela pressa de fazer isso. E vai arrancando espinho, vai rápido, para chegar lá na frente assim, todo machucado por causa dos espinhos. Quando ele olhar para trás, o espinheiral lá bonito já cresceu tudo de novo, né? Ele vai voltar e vai ter que começar a limpar os espinhos de novo. Mas outro aqui, ele vai no nível evolutivo maior, ele vai com mais calma, com mais paciência. Então ele vai arrancando os espinhos, mas aproveita aquele terreno já limpo, já arado, e começa a espalhar as sementes. Um jardim, uma árvore, né? Aí ele vai retornar também, porque todos nós temos que retornar. Aí quando ele retorna, ele já encontra uma paisagem diferente, né? Flores bonitas, perfumadas, uma árvore frondosa, né? Onde tem uma sombra assim que ele pode descansar. Aí esse de cá vai olhar para cá e vai julgar. Olha como Deus é injusto. Eu aqui, tirando esses espinhos, um monte de espinhos, e ele lá tem sombra e água fresca. Mas na realidade todos tiveram, os dois tiveram as mesmas oportunidades. Então a vida é assim. Basta a gente analisar, refletir, e nós devemos buscar realmente dentro de nós, né? Essa frase aí de Sheila que eu achei muito importante, né? Selecionar os nossos pensamentos, selecionar as nossas ideias, selecionar todos os momentos e procurarmos realmente agir da melhor maneira para nos conduzir da melhor forma nessa caminhada. Então, ao encerrarmos a presente exposição, eu vou encerrar lembrando uma mensagem, mais uma vez, de Maria Dolores. Ela fala que nós somos viajores do espaço e do tempo, mas viajor significa também semeador. Podemos até colocar isso, né? Então ela fala assim: viajor ou semeador segue o caminho que a fé já proposto. Pensa frio do desgosto que te gera o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, para a sombra em derredor nas trilhas da elevação. Esquece as pedras e pesos que te surjam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangue dos pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia, abençoa. Jamais te afastes do bem ou espalha as sementes do bem. Faz o verbo teu facho, da verdade e da esperança, e acende a luz que te alcança por brilho dos dias teus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia, que alcançarás a alegria da plena união com Deus. Então que Deus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. E como nós sabemos, viver Jesus, aprender com Jesus, é sermos como agora,
a Rádio Boa Nova está divulgando, né? Divulgar é semear. Ela está implantando um novo tema, que nós devemos ser semeadores das sementes de luz. Que nós possamos aprender sempre com Jesus, com a graça de Deus. Que assim seja.